Boa noite, povo de Deus, graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais uma vez aqui estamos nós, para agradecer o Senhor por esse tão grande privilégio de estar aqui mais uma vez. É com muita alegria que aqui estou hoje para agradecer o Senhor por esse privilégio. Por quê? Porque eu sei que o Senhor, ao me dar o privilégio de testemunhar mais um amanhecer, é porque Ele tinha planos para mim nesse dia. São muitos os motivos que nós temos para agradecer, mas em especial esse momento, vamos curvar as nossas cabeças e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós nesse dia, pelos planos, pelos livramentos, por tudo que Ele tem feito por nós nesse dia. Querido Pai, a Ti, Senhor, eleva o meu pensamento, eleva a minha alma, para agradecer a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito para nós nesse dia, pelos livramentos, por ter saciado, ó Pai, a nossa sede, Senhor, de ter o Senhor por perto, a sede, Senhor, que nós temos, Senhor, de buscar o Espírito Santo para que Ele possa, Senhor, nos orientar diante dessa tão grande oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por olhar para nós com um olhar misericordioso, um olhar de bondade, e nos dado, Senhor, muito mais que merecemos. Obrigado, Senhor, por ter tirado, Senhor, do nosso caminho aquilo, Senhor, que eu sei que não era do Senhor, aquilo que anseiava o nosso coração. Às vezes nós ficamos, ó Pai, magoados por aquilo que não aconteceu, mas nós sabemos, ó Pai, que o homem faz os seus planos, mas o Senhor sonda os corações e sabe o que é melhor para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos dar, Senhor, o privilégio de estar aqui na Tua casa mais uma vez, e aqui, Senhor, poder glorificar o Seu santo nome, pois és Tu, Senhor, o único digno, Pai, de todo louvor e toda adoração. Eu clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus. Libera, Senhor, o Espírito Santo para que Ele possa, Senhor, penetrar no profundo do nosso coração e aqui, Senhor, fazer morada, tornando, Senhor, o nosso coração ansioso, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Que essa noite, ó Pai, em espírito e em verdade, nós possamos, ó Pai, nos encontrar gratos, Senhor, pelo privilégio de poder louvar o Senhor. Que essa noite o Senhor possa inclinar os Teus ouvidos, ó Pai, para juntos, Senhor, nós pudermos, ó Pai, fazer aquilo que é devido, prostrando diante do Senhor, pois és Tu, Senhor, que tem nos proporcionado todas essas coisas. Que essa noite, ó Pai, o Senhor possa tocar nos lábios daquele que Te louva. O Senhor possa, Senhor, tocar, Senhor, no coração daquele, Senhor, que vai trazer a Tua palavra. Que em espírito e em verdade Ele possa trazer aquilo que o Senhor enviou para nós, preparou para nós essa noite. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, derrama a Tua graça sobre esse lugar, para que nós sentimos, Senhor, a paz do Senhor sobre esse lugar, que aqui, Senhor, o Teu Espírito possa, Senhor, frutificar, Senhor, mediante a Tua palavra, sobre a vida de cada um que aqui se encontra. Assim eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Aleluias. Eu convido toda a igreja para abrir a palavra de Deus no Salmo de número 150. Aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluias. Coloca sobre os seus pés, referente à palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: aleluias. Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento,
Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombetas. Louvem-no com lírias e harpa. Louvem-no com tamborinhos e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louva o Senhor. Louvado seja Deus, aleluias. Enquanto a equipe de louvor se posiciona aqui à frente, cumprimento o irmão que está do seu lado e as boas-vindas a ele, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom o tempo todo. Boa noite, graça e paz, igreja, amém? Vamos adorar o Senhor. É um privilégio nós estarmos na presença do Senhor, em comunhão, uns com os outros, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Como o irmão acabou de ler aqui, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor pelos seus feitos poderosos. O Senhor é maravilhoso. Então vamos erguer nossa voz, vamos louvar com as palmas, vamos erguer nossas mãos, vamos dançar, da forma que você se sentir bem. Louve ao Senhor com gratidão, com reverência, com toda alegria no seu coração. Deus é maravilhoso, amém, igreja? Vamos adorar o Senhor. Fôlego, louve ao Senhor. Erga suas mãos, louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Erga suas mãos, louve ao Senhor. com a sua vida.
a Deus. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável louvar ao Senhor. Você tem essa liberdade na casa do Senhor de louvá-lo em espírito e em verdade. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos com alegria louvar o Senhor neste momento. Aleluia. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aleluia, glória a Deus. Esse é um momento especial na nossa celebração, onde nós temos o privilégio de vir aqui na frente honrar o Senhor com os nossos recursos, o fruto da nossa lavoura, o fruto do nosso trabalho.
venha em família ofertar e trazer os dízimos à casa do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Possamos ter um coração puro diante do Senhor, um coração limpo e sincero diante de Deus. Aleluia. Crime, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável. Não retire de nós o seu espírito. Não retire de nós o seu espírito. Não retire de nós o seu espírito. Eu quero aprender com os meus erros. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, Mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. eu quero ser Homem segundo o coração de Deus. um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Oh Deus, aleluia. Crime, ó Deus, um coração puro. Seu coração puro, Renova o espírito inabalável. não retire de nós o seu espírito. Não retire de nós o seu espírito. Não retires Não retire de nós o seu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero de ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender Quero aprender com meus erros e não mais cometê-lo. e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser Ser segundo o coração de Deus. segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser
Estenda suas mãos para cá. Querido Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de poder honrar o Senhor com fruto do nosso trabalho. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, todos esses valores foram colocados, Senhor, no teu altar, para que eles possam, Senhor, ser úteis, Senhor, para a manutenção da tua casa. Eu clamo a ti, Senhor, em nome de Jesus, pela vida de cada irmão, ó Pai, que aqui abriu seu coração, abriu a sua mão para ofertar o Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, fortalecendo cada um, para que com o teu trabalho, Senhor, eles possam, Senhor, glorificar o Senhor, trazendo, Senhor, à tua casa aquilo que é devido. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelos nossos pequeninos, nossos filhos. Glória a Deus, aleluias. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Nós esperamos mais um. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Pai, nós apresentamos diante do Senhor com os nossos pequeninos. É um privilégio muito grande para cada um de nós. Porque se delas é o reino do céu, Pai, nós estamos fazendo parte dele. Porque junto delas nós estamos. Obrigado, Senhor, por nos dar tão grande privilégio. Que o Senhor venha abençoar, Pai, cada uma delas. Que a Tua palavra que vai ser semeada no coração de cada uma delas enraiza, Pai. E não seja fácil para que o inimigo venha roubar, Senhor, de cada uma delas. Eu suplico a Ti, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada um pai responsável, Pai, e mordomo de ter em sua casa um pequenino desse. O Senhor esteja abençoando cada um deles, para que com sabedoria eles possam disciplinar os teus filhos. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Continuemos a orar, louvar o Senhor. Aleluia. E o seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. És o nosso Deus, Jesus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o seu amor. É sublime, Jesus. Te adoramos, Senhor, exaltamos o Senhor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a
vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor. Jesus, aleluia. Ah, como espero o dia. A alegria lhe será completa. Em que a alegria, enfim, será completa. Ah, como espero o dia. Em que verei a face do meu amado. Que a vida é o seu amor. Cante com seu coração, adore o nome dele, exalte o nome dele, desse Deus maravilhoso, desse Deus sublime. Oh, aleluia! Mais desejável que o ouro, melhor que a vida é o seu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o seu amor. Muito melhor que a vida é o amor do nosso Senhor. É um amor que nos constrange, é um amor que nos envolve, é um amor que nos cura, é um amor que nos liberta, é um amor que nos restaura, é um amor que nos livra do mal. Aleluia. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o seu amor. Deus que é glorioso. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh,
Santo, sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos são Os livres. cativos oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados. Os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade. Sua glória e majestade. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Pai, eu quero te adorar. Te adoramos, Senhor. Em espírito e em verdade. Não apenas no alto, pois o santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala Feche do seus olhos neste trono. momento. Fale com o Senhor, exalte o nome do Senhor. Do caminho. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono. Oh, leva-me Pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me. Oh, leva-me à sala do trono. Oh, leva-me. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar. Pra te adorar, Senhor. Pra te Pra te adorar, Senhor. Essa nossa estrela da manhã, Oh, Cordeiro Santo. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está tudo bem. O Senhor tem a resposta para aquele Mostra todo aquele que A clama. sua palavra é a verdade. A verdade é sua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, Senhor, te exaltamos. Te louvamos, ó Senhor. Nós te exaltamos. Pelo teu imenso amor, manifesta o seu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre
Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Esse lugar não é outro senão a porta dos céus. Amém? Que privilégio para todos nós estarmos num lugar como este e fazer parte de uma assembleia tão nobre como esta. Aproveitando que vocês estão sobre seus pés, convido vocês a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a seguir. Nós, nessa noite, queremos falar sobre o poder da influência e a nossa mensagem tem como tema a influência do povo no reino e do reino do qual nós fazemos parte. A influência do povo e do reino de Deus. O texto bíblico no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a seguir, tem como epígrafe o título: O sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Feche seus olhos e ore juntamente comigo. Querido Pai, aqui nós estamos diante da Tua gloriosa e poderosa palavra. O Senhor já tem falado aos nossos corações por meio dos louvores, mas o Senhor continua falando por meio da Tua palavra, a qual será ministrada a partir de então. E nós sabemos que o Senhor sempre tem uma revelação para nós, quando nós nos reunimos. Não é diferente deste momento. Que essa revelação se torne clara ao coração de cada um ouvinte desta palavra. É a nossa oração para que o Senhor também use a minha boca para que eu possa humildemente transmitir o que o Senhor tem para o coração de todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Podeis assentar. Meus queridos, nós temos compartilhado esses dias o ensino do reino de Deus. E nós temos então também como tema do nosso ano a comunhão, algo tão maravilhoso e especial que tem acontecido e que nós devemos então promover no nosso meio. Eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui presente. E como tema da nossa mensagem, ele é o que Jesus disse aqui, sobre, fazendo uso de uma analogia, de uma substância que é o sal, e também de um fenômeno que é a luz. Então, ele usa desses recursos literários para nos levar a uma profundidade do seu querer, da sua vontade, daquilo que ele espera de nós, que outrora
tendo passado pela porta da graça, a porta da salvação, mas também, logo que adentramos a porta da graça e da salvação, que ninguém pode imaginar o quão ela é ampla, pois a palavra de Deus diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, está registrado na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 11. Mas em seguida, nós deparamos com a porta do reino, a qual Jesus, ele nos orientando no seu evangelho, ele, no capítulo 7 de Mateus, no versículo 14, ele nos diz assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Sendo assim, nós precisamos atentar para o que nos diz a palavra de Deus. Nós, às vezes, deparamos com alguém dizendo ou questionando sobre a graça. Mas nós, graças a Deus, temos sido instruídos pela palavra de Deus ao mais profundo do seu querer e da sua vontade, dentro de uma revelação profunda do Evangelho. Quando então nós temos falado sobre o reino dos céus, a qual Jesus, quando veio, ele diz: é chegado o reino dos céus. Mas ele faz algumas considerações, algumas advertências, nos dá algumas instruções, porque muitos apenas contemplam, mas não conseguem e não adentram a viver realmente o reino de Deus, o reino dos céus. Isto é, quando Deus, usando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 20, ele diz claramente que o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Sendo assim, queridos irmãos, eu quero trazer para vocês hoje aquilo que Deus coloca a todos nós por meio da sua palavra, a revelação daquilo que eu e você precisamos realmente demonstrar, pois isso é requerido dos súditos do reino dos céus. E muitas vezes, por não ter essa compreensão, essa clareza, nós ficamos em uma situação a qual o Senhor nos adverte por meio desse texto bíblico. Após falar no início do capítulo, nas bem-aventuranças, da natureza dos súditos do reino de Deus, agora ele prossegue a partir do versículo 13, dizendo a respeito da influência do povo do reino. É importante ressaltar que neste texto bíblico, o Senhor não está falando para a multidão, mas ele está dirigindo as suas palavras de ensino aos seus discípulos, aqueles que realmente passaria pela porta da salvação e adentraria a porta do seu reino. Por isso, irmãos, eu quero fazer aqui neste momento algo lúdico para, assim, ilustrar um pouco, antes de fazer uma aplicação do que diz a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que aqui, nesse recipiente, contém um pouco da substância química chamada sal. Há vários tipos de sal, mas esse aqui é um sal de cloreto de sódio. Para os químicos aí, os universitários, pode dizer muito bem. Essa substância muito conhecida,
ela é usada muito na culinária para dar sabor. Mas na época de Jesus, não era como nos dias de hoje, que nós temos outras formas de conservar os alimentos de uma deterioração. Usa-se hoje o processo de congelamento, né? Ou de congelar os alimentos, ou de resfriar. Algo que naquela época não existia, como nos dias de hoje, apesar que tinha outros meios também de conservar. Mas o sal ele era usado para conservar alimentos, mas ele tinha outras aplicações também. Mas, queridos irmãos, o texto diz para nós que Jesus, fazendo a analogia desses dois elementos, do sal e da luz, ele diz que vós sois o quê? O sal da terra. Então, nós temos um poder, uma capacidade de exercer uma função. Como súditos do reino, nós podemos evitar a propagação do mal que tenta deteriorar a nossa sociedade, a nossa cultura, a humanidade no seu jeito de ser. Isto é, tenta desfazer daquilo que Deus determinou para que o façamos. Mas a palavra de Deus segue que o sal, se ele for insípido ou se tornar impróprio, não se aproveita mais para mais nada, a não ser lançado fora, para ser ali pisoteado. Queridos irmãos, o que torna realmente o sal impróprio? Eu não posso negar que essa substância, ela possui um certo poder de ação. E quando eu quero me referir em relação à sua influência, à sua capacidade de, quando colocada em contato com uma outra coisa para uma determinada função específica para a qual está sendo usada, eu não posso negar o seu poder, mas eu posso neutralizar esse poder para a qual está sendo usado o poder, a potencialidade dessa substância, usando uma contra-reação. Estão comigo? Quando então está aqui, por exemplo, eu posso usar essa substância, aqui está algo bem conhecido, para fazer uma salada. Mas se eu só ralar ela e fazer uma salada ou fazer ela afogada, você então, e pura, você vai assim, mas está sem gosto, está sem sabor. Aí você usa-se essa substância, dá uma pitada para dar o devido sabor, ou na salada ou no afogado, correto? O sal está apropriado para exercer essa função, essa ação de dar sabor, de trazer paladar. Mas, se eu pegar algo e inserir nessa substância, como por exemplo, um pouco de areia, o que vai acontecer? Vai tornar essa substância imprópria para o uso dela, para dar sabor a uma salada. Eu tirei a potencialidade dela de salgar? Eu posso negar isto? Mas eu usei uma contra-reação para neutralizar o seu poder de salinidade e de salgar para o fim devido, específico. Estão compreendendo? Pastor, onde o senhor quer chegar? Espera aí.
Ele diz também no texto que nós somos o quê? A luz do mundo. Ninguém pode pegar uma cidade iluminada que está no monte e dizer que não há como avistá-la e enxergá-la, porque ela está sob a luz. Mas, queridos irmãos, deixa eu exemplificar também, usando a outra analogia, para depois nós fazermos uma aplicação desse texto. A nossa vida como um dos influenciadores do reino de Deus. O termo influência, ou o ato de influenciar, é muito usado nos nossos dias atuais, sim ou não? Portanto, nós que conhecemos as redes sociais, nós sabemos que existem as pessoas que influenciam dentro de uma cultura, de um costume, pessoas que influenciam para o consumo de determinados produtos. Essas pessoas são chamadas o quê? Influenciadoras. Não é isso? Vocês estão afiados. Vocês estão comigo. Mas, queridos irmãos, nós sabemos então, vamos lá. Aqui existe um potencial de iluminação, sim ou não? Mas por que vocês não estão vendo aqui a luz brilhando aqui nesse aparelho? Porque a função desligada está desligada ou ativada. Mas olha só. Tem como negar que essa luz aqui não está acesa? André, por gentileza, você que está aqui, apaga a luz só um minutinho. Obrigado. Olha só o poder de iluminação dessa luz. Quanto mais escuro, mais útil, mais a sua função de iluminar é exercida. Aqui está um fenômeno da luz, com a sua capacidade de dissipar as trevas. Queridos irmãos, obrigado. O que eu quis trazer com esse lúdico? Quando você olha para a sua vida, você exerce uma função no reino dos céus. Amém, queridos? Você tem um poder de ação dado por Deus para influenciar um mundo caído, um mundo de trevas, um mundo que jaz do maligno. Onde então existe fortemente a propagação do mal, deteriorando aquilo que foi determinado na minha cultura, no meu modo de ser e de existir como família, e assim algo mais. Nós estamos falando do reino, não é? Então, um reino, ele tem alguém que exerce ali o governo sobre ele. E nós estamos falando do reino dos céus. Queridos irmãos, preste atenção. Mas o reino dos céus, ele está dentro do reino de Deus. Então o reino dos céus também é o reino de Deus. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Minas Gerais está dentro do Brasil, correto? Está dentro do Brasil. Então nós podemos dizer que Minas Gerais é o Brasil também. Mas nós não podemos dizer
que o Brasil está em Minas Gerais, está entendendo? Porque o Brasil é mais amplo, tem outros estados confederativos. O reino de Deus é um reino, é um governo sobre toda a criação. Mas o reino dos céus, apresentado por Jesus, diz respeito ao seu governo sobre a nossa vida. É por isso que nós, após recebermos as boas novas do Evangelho, crermos no que foi realizado ali na cruz, e ter confessado a Ele como o Senhor da nossa vida, e ter experienciado um novo nascimento, nós então passamos a estar sob o governo dele, do Senhor Jesus. Nós passamos então a estar inserido dentro de um reino, o reino dos céus, cujo governo é exercido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é Ele que dirige e que governa a minha, a sua e as nossas vidas. Estão entendendo? Mas, queridos irmãos, quando Jesus, Ele diz isto, porque nós somos tirados do reino das trevas, cuja regência está sob o maligno. E outrora nós estávamos lá sob a influência e a ação do mal, nos deteriorando devido à presença do pecado. Mas agora é diferente. Ele nos tirou do reino das trevas e nos elevou ao quê? Ao reino do seu Filho. Merece um glória a Deus, não merece? Um aleluia bem forte. Queridos irmãos, por que o Senhor nos traz essa revelação? Porque é possível que alguém, após ter passado pela porta da salvação, a porta da graça, e por não ter inteirado sobre o que é viver no reino de Deus, ainda continua vivendo em plenas aflições e tribulações tão grandes, e não, ao ponto de não descansar inteiramente, como o Senhor, Ele nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque é possível, porque há um reino onde isso é uma realidade, é o reino do governo de Cristo Jesus. Esse reino, por enquanto, ele não é visível, como você pode ver o reino, por exemplo, da Jordânia, cujo governo é exercido por um rei, e assim outras nações. Mas, queridos irmãos, e a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e justiça no Espírito. Mas, queridos, esse povo que vive, o súdito desse reino, que sou eu, que é você, isto é, aqueles que estão sobre um governo, sob a direção de um soberano, deve exercer uma função para a qual esse reino foi estabelecido. Esse reino, ele foi estabelecido para que ele possa confrontar o reino das trevas, mas que nesse reino também nós possamos aprender como viver o reino de Deus na sua eternidade. Sendo assim,
Nós devemos então aprender e entender isso de forma bem clara. E para ilustrar um pouco mais, eu quero usar um exemplo que está registrado na palavra de Deus, de dois personagens mencionados no livro de Gênesis, que é Abraão e seu sobrinho Ló. Estão comigo? Amém? Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus, uma terra pagã, mas Deus, que é rico em misericórdia e amor, contemplou Abraão e chamou ele: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Irmãos, que chamado, que promessa maravilhosa da parte de Deus para com o homem. Irmãos, que chamado maravilhoso: vinde a mim todos os que estáis cansados, não é? Que chamado sublime e tão profundo. Queridos, Abraão, ele creu. A nossa crença, ela é evidenciada com as nossas ações. Quem crê realmente se dispõe a caminhar, ele levanta, anda e segue. Ele não fica só de palavra, de ouvir. O reino de Deus não consiste só de palavra, mas de poder. É o que Paulo diz, como eu já citei aqui, em 1 Coríntios 4:20. Mas, queridos irmãos, a palavra de Deus aponta e nos mostra uma oportunidade de viver uma sublimidade de relacionamento com o próprio Deus. Abraão, ele sai e leva consigo o seu sobrinho Ló, que também tem a mesma oportunidade, pois ele se torna conhecedor da promessa, e então ele se torna participante. Mas, queridos irmãos, o que a palavra de Deus nos diz? Que o sal, ele aponta para o nosso caráter, aquilo que é interior, que só você conhece. Deus também conhece, que Ele vê o mais profundo do nosso ser. Mas a luz aponta para a nossa conduta. Ambos se revelam nos momentos de prova, das circunstâncias da vida. E a palavra de Deus diz que após sair e caminhar, no capítulo 13, a palavra de Deus diz que houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E para resolver aquela questão, foi preciso decidir algo. E ali então se revela o caráter e a conduta de ambos, de Abraão e de Ló. Queridos, quando então nós estamos em ação, nós estamos influenciando de uma certa forma, quer saibamos ou não, quem está ao nosso redor. E o que diz a palavra de Deus? Que Abraão, ele confiante na promessa e determinado no que Deus tinha dito para ele,
Ele revela o seu caráter, de forma que a qual era esperado de quem realmente entendeu o chamado de Deus. Aquele realmente que foi chamado para adentrar a um reino diferente do qual ele vivia outrora. E Abraão, então, confiado nas promessas de Deus, ele sabia para onde ele fosse, Deus o abençoaria, porque estava registrado, ele tinha recebido uma promessa. Ele estava realmente consciente de que é o reino dos céus. Mas a palavra de Deus diz, aqui bem claro, que Ló, apesar de ter conhecimento das promessas, ele revela o seu caráter. Ele sendo o sobrinho e Abraão o tio, ele deveria usar o princípio da honra. Mas, queridos, ele estava diante da mesma oportunidade. Ele tinha saído também de Ur dos Caldeus, como eu e você saímos do reino das trevas. Mas, queridos, sabe o que acontece? O Ló, ele demonstra aquilo realmente que estava no seu coração, o egoísmo, de olhar só o benefício de si próprio, não importando com as consequências. Aquele realmente que está confiado nas promessas de Deus, a sua visão é ampla. Quando você está descansado no que Deus é capaz de fazer na sua vida, o que Ele vai fazer, e você se apropriou da promessa de Deus, você não fica desesperado, desinquieto com as situações, com as circunstâncias, porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe aonde você está inserido, você está dentro do reino dos céus. Mas a palavra de Deus diz que Ló, diferente de Abraão, ele vê as campinas e ele sabe que lá estava um povo perverso, como diz a palavra de Deus. Ele estava ali já há algum tempo, mas Abraão descansado, tendo um rebanho muito grande, e nas montanhas ele sabe que de Deus vinha a provisão para tudo na sua vida. Quem está no reino pensa dessa maneira, age com total confiança. Isso é, vive a graça de Deus, vive o favor de Deus em qualquer situação ou circunstância, porque esse é o querer de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa comunidade. Quando então nós voltamos aqui para a palavra, nós vamos ver que, como não bastasse somente essa circunstância ou essa situação, nós vamos ver que Ló, ele se afasta do seu tio, mas Abraão continua ali, sendo sal da terra e luz do mundo, porque o seu caráter, o seu comportamento refletia a sua comunhão, a sua vivência no reino dos céus. E como homem, ele então foi capaz de exercer a sua função, de influenciar a sua família, para reconhecer o favor de Deus, toda a sua casa a reconhecer o favor de Deus, aqueles que estavam ao seu redor a reconhecer o favor de Deus. Mas Ló, ele vai, e ali ele entra, mergulha em dificuldade, e Abraão precisa ir resgatá-lo, pois ele foi tomado como prisioneiro. Mas a palavra de Deus diz que após Abraão voltar da guerra, com todo aquele despojo e as pessoas, está no capítulo 14, e no versículo 22 a seguir, a palavra de Deus diz que o rei de Sodoma foi até o vale de Savé para encontrar com Abraão. Queridos, mas quem vive na total dependência do Senhor e vive
integralmente no reino de Deus, Deus livra ele de todas as ciladas e provê o necessário para aquele momento de prova. Antes que o rei de Sodoma chegasse a Abraão, a palavra de Deus diz que chega Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz, uma teofania da presença de Jesus ali naquele momento em que Abraão seria provado e tentado. Mas a palavra de Deus diz que ele, logo após ser suprido e participar de uma comunhão maravilhosa, ele chega então, o rei de Sodoma, e diz a ele: dai-me as pessoas e pode ficar com os bens. Ele estava vindo com uma riqueza muito grande, com ouro, prata de algumas nações e um despojo. E ele tinha acabado de dar o dízimo de tudo aquilo ele tinha dado o dízimo a Melquisedeque. Mas, queridos irmãos, sabe o que ele responde? Olha o sal, o caráter sendo revelado, olha a luz brilhando, olha o poder de influenciar para o que Deus é na vida de um ser. Sabe o que ele disse? Ele diz o seguinte: ele diz, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Não aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Ané, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Não havia usura, não havia ganância. Estão entendendo? Ele não estava olhando para as riquezas deste mundo, dessa vida, que é ouro, prata, para os reinos deste mundo, mas ele estava com um olhar mais distante. Como diz o texto de Hebreus 11, ele estava atento para algo muito mais superior, a pátria celestial. Ele sabia de onde ele era cidadão, porque ali só habitará aqueles que têm realmente um caráter, uma conduta de acordo com o que é determinado pelo Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, muitas das vezes nós não temos exercido o poder dado por Deus a nós de influenciar de forma devida aqueles que estão ao nosso redor, devido à nossa pequenez ou à nossa forma distorcida de enxergar as situações e os momentos. Mas a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa e tão profunda, quando também, indo lá para o livro de Gênesis, no capítulo 39, se eu não me engano, no versículo 9, é isso mesmo. Olha só, aquele realmente que pode influenciar outros para ver quem é o Deus de Israel, o grande eu sou, como eles agem diante de certas circunstâncias de prova e tribulação, e até mesmo perseguição. José, ele foi levado para servir na casa de Potifar, e a palavra de Deus diz que a mulher de Potifar colocou os olhos nele e passou a desejá-lo, porque ele era um homem formoso. E assim, a palavra de Deus, que ela criou uma situação para assim apropriar daquilo que ela desejava, mas ela tentou persuadi-lo de forma, com palavras assim saudáveis, né? Palavras assim de conquistas, mas ele responde para ela: ninguém dessa casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele.
como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha o poder de influência da ação daquele que realmente vive o reino dos céus. Estão compreendendo? Diante das oferendas, ele sabe o que responder e o que decidir. O que importa é eu viver o que ele determinou para a minha vida. Eu pertenço a ele e ele é dono de tudo. Queridos, mas a palavra de Deus, poderíamos comentar aqui mais, mas outra situação de Abraão. Quando então Deus estabelece uma aliança com Abraão, e diz para ele: olha, Abraão, você deve circuncidar todos os machos da sua casa, do menor ao menor, os seus filhos, aqueles que são os seus empregados, todo mundo. A palavra de Deus diz que Abraão, de imediatamente, ele se prontificou a fazer o que o Senhor determinou para que ele fizesse. E ele foi circuncidado aos 99 anos de idade, e Isaac e Ismael aos 13 anos de idade. Queridos, olha só, quem tem o caráter, quem é sal, revelando aquilo que ele é no seu íntimo, e também ele revela a sua conduta, ele não tem dificuldade de fazer o que Deus determina para que ele faça. Ele não questiona, porque ele sabe em quem ele tem crido. Mas olha a diferença, ambos tiveram a mesma oportunidade de adentrar, passar pela porta da graça, adentrar e viver o reino de Deus, dos céus. O que Jesus disse? Estreita é a porta e apertado é o caminho. Porque isso ele está dizendo no que implica em renúncia. Abraão, ele renunciou às riquezas indevidas para a sua vida. Ele não usurpou daquilo que poderia usurpar. Ele não hesitou em fazer o que Deus determinou para que ele fizesse quando foi estabelecido uma aliança, porque ele já tinha uma experiência da sua intimidade com quem estava determinando e governando toda a sua vida e a sua casa. E isso estava sendo notório para quem estava ao seu redor. Mas a palavra de Deus, ela prossegue. O Ló, ele não considerando o que diz a palavra de Deus, ele vai para Sodoma. Mas a palavra de Deus diz que aquela cidade, ela foi alcançada com o juízo de Deus. Mas antes de ser destruída, Deus enviou os seus mensageiros, porque ali estava Ló. Queridos, mas quando os anjos chegam ali, ele vê toda a perversidade. Mas aí, o Ló, ele não atenta para aquela situação de emergência. Aquele que realmente não vive realmente o que Deus está determinando para a sua vida, e não adentra verdadeiramente para viver o reino dos céus, essa pessoa, ele deixa de usufruir das bênçãos resultantes. E sabe o que acontece com Ló? Numa mensagem de emergência, de urgência, para sair daquele lugar, ele começa ali, numa amorosidade. E ele então, o anjo fala assim: você tem mais alguém nessa cidade? Genro, filho ou filha, está no capítulo 19 de Gênesis. Aí ele diz: tenho os genros, né? Os genros, que vão casar com minhas filhas. Olha só, aqueles 2 genros estavam ali, relacionando com ele. Ló, ele perdeu o seu poder de influência.
ele se tornou insípido. Ele não foi capaz de influenciar a sua casa para servir a Deus como foi instruído. Quando ele chegou para avisar para os seus genros, o texto diz que eles acharam que aquilo era uma brincadeira e não levou a sério a palavra, o convite deles. Ele volta só, sem os genros. E a palavra de Deus prossegue no texto, não vou ler porque nosso tempo não dá. Ele então, o anjo tem que pegar ele à força e tirar ele à força para fora da cidade. De tão assim moroso. Queridos, tem pessoas que, por não compreender o que Jesus está ensinando, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, estão vivendo da mesma maneira aqui, numa morosidade. As coisas estão acontecendo, a questão é séria, mas eles estão achando que não é tão sério assim, não tem noção da gravidade da situação a qual está para alcançar, ou já alcançou ele. Estão compreendendo? E essas pessoas, é como Ló, tiveram a oportunidade de viver o reino dos céus, mas ignoraram ou neutralizaram aquele poder de influência com uma contra-reação. E a palavra de Deus diz que o anjo disse, pega eles e diz para ele, fuja por amor à vida, lá no versículo 17 do capítulo 19, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Irmão, se eu e você recebermos uma mensagem dessa, como diz o dito popular aí, né? Nós vazávamos rapidinho, né? Dava linha na pipa. Mas o Ló ainda vai questionar. Era para ele ir logo, já foi arrastado. Não, mas tem uma cidade pequena ali perto, permita que eu vá até lá. Irmãos, às vezes Deus age por misericórdia, porque Ele é gracioso, Ele é rico em misericórdia, em amor. Deus não queria que Ló fosse destruído. Deus não quer que seus filhos sejam destruídos. É por isso que Ele diz, vinde a mim, adentra no reino. O reino, a porta está aberta aqui, mas estreita é a porta e apertado é o caminho. Precisa de renúncia a este mundo. Você precisa renunciar às influências do reino, do reino deste mundo sobre a sua vida. Os influenciadores, eles influenciam na cultura, dizendo, olha, a partir de hoje, vocês devem pintar o cabelo de amarelo. A turma vai lá, pinta, todo de amarelo. Mesmo outrora isso só acontecia com os palhaços do circo, pinta de azul, pinta de vermelho, e o povo vai e faz. Mas no reino de Deus não tem isso não. O reino dos céus não tem isso não. Aí a cultura diz para vocês, vocês devem tirar vantagem, e vai ditando coisas, mas no reino do céu, falou assim, irmãos, vem para a consagração, vem para a oração, vem para o jejum, vem para a palavra, seja cheio do Espírito, cheio da unção de Deus. Como você percebe isto? A inclinação natural do seu coração, para onde ela está pendendo. Quando nós voltamos aqui para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Ló, ele iniciou, mas ele não desfrutou do reino dos céus, como deveria desfrutar. Abraão, ele teve uma posteridade numerosa, abençoada. Dele surgiu o reino de Israel, chegou Jesus Cristo, chegou até nós, essa maravilhosa graça, né, salvadora. Mas Ló, a sua história se encerra de forma drástica, com suas filhas. E a palavra de Deus diz que ele não foi capaz de influenciar nem a sua esposa. Quando então ele recebe o anjo, a ordem para fugir, não olhar para trás. Estava amanhecendo o dia, quando ele chega a Zoar, e a palavra de Deus diz que a mulher dele olha para trás, e se torna uma estátua de sal, e fica pelo caminho. Isso é muito sério. Isso é muito sério, quando se fica pelo caminho afora.
quando se torna insípido. Ló se tornou um sal insípido, uma luz escondida que não refletiu a glória do Evangelho de Deus. É um momento para nós refletirmos como súdito desse reino tão maravilhoso e sublime. Nós temos realmente exercido a ação de influenciar a função pela qual o Senhor nos chamou, as pessoas que estão ao redor, por meio da palavra de Deus? Ou será que lá na faculdade, no meu trabalho, eu me escondo como um servo de Deus e não haja altura? Sério, irmãos, é muito sério. Isso é para nós dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ou será que nós estamos de uma condição de tão insípido, misturado com aquilo que não deveria misturar, que é o mundo, as coisas deste mundo, e nos tornando insípido, não tendo a capacidade ou poder de influenciar ninguém com as nossas palavras, com a nossa vida, com a nossa índole, com o nosso caráter e nem com a nossa conduta. Quando alguém olha para nós e diz: ser crente igual a esse aí? Compra, mas não paga. Diz que é, mas não é. Misericórdia. Diz que é crente, mas não vai na igreja. Diz que é cristão, mas não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Não busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, mas só busca as outras coisas. Inverte o que Deus diz. Não exerce a justiça de Deus. Irmãos, nós cumprimos a justiça de Deus quando nós, então, nos dispomos a fazer o que Ele ordena para que façamos. Aí você está cumprindo a justiça de Deus. Meus queridos, quando então nós apropriamos dessa revelação, é porque Deus te ama, Deus nos ama, e Ele está trazendo para nós a revelação profunda da influência do seu povo e do seu reino aqui agora. Como uma luz, uma cidade no monte, é a igreja do Senhor aqui hoje na face da terra, iluminando. A igreja, ninguém pode esconder o que ela é como reino de Deus aqui na face da terra. E eu e você, nós temos essa incumbência e essa responsabilidade. Nós somos a igreja do Senhor. Mas muitas das vezes alguém diz: não, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo lá na minha casa do jeito que eu quero. Tem muito até sendo tão ousado, ele mesmo prepara a ceia dele e faz do jeito que ele quer, não participa da comunhão dos santos, não procede como diz a palavra de Deus, quer ser crente do seu jeito, quer ser cristão do seu jeito, à sua maneira. Mas nós somos aqueles que vivemos a maneira da palavra de Deus, do que Ele diz para que nós sermos. Se Ele diz para nós não amarmos o mundo e nem o que no mundo há, nós realmente abominamos o que o mundo dita para nós. Nós deixamos para trás o que o mundo oferece. Estão compreendendo? Nós realmente abraçamos. Quem realmente vive como sal da terra e luz do mundo, ele tem prazer na casa de Deus, ele tem prazer de estar aqui no meio dos irmãos da igreja, servindo, adorando, louvando. Essa palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. Eu quero que você coloque sobre os seus pés. Eu quero orar aqui neste momento, porque se olharmos pela ótica natural, humana, o sal, a substância capaz de influenciar para o sabor, outrora misturado, não serve para mais nada, não é mesmo? Mas Deus, Ele é todo poderoso,
Para mim, para você, para os recursos naturais, isso não é possível. Mas Deus pode, aleluia, fazer tudo de novo, porque Ele tem esse poder. Ele é o dono de ambas as substâncias. Então o Senhor, Ele tem poder agora de mudar o seu caráter, polir o seu caráter, trabalhar o seu modo e a sua conduta, de tal forma que você volte novamente a exercer a sua função pela qual você foi condicionado e especificado como sal da terra. Novamente, para ser como uma cidade sobre um monte, está participando da igreja, como também ser luz do mundo, que a sua vida, a sua conduta possa refletir na vida das pessoas, de forma que elas glorifiquem a Deus. Deus não te chamou aqui para diminuir, mas Deus está fazendo uma advertência séria à sua vida, para você largar tudo o que é do mundo na sua vida, e tudo aquilo que é do mundo, porque Deus quer te abençoar, Deus quer alargar os seus caminhos, Deus quer te usar poderosamente, aonde quer que você vá. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, você nasceu no berço evangélico, como Ló teve a oportunidade. Você se inteirou da obra consumada na cruz. Mas talvez você ainda, mesmo sendo filho de crente, você não confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Disse: eu confesso Ele como Senhor da minha vida, porque eu quero adentrar esse reino, porque eu sei que apertada é a porta, estreita é a porta e apertado o caminho. Eu vou passar pelo caminho da renúncia. Eu vou fazer o que Deus está determinando para a minha vida. Então quero te convidar aqui à frente, confessando Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Quem está aqui no nosso meio, venha por gentileza. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Quem está entre o nosso meio aqui e quer confessar Jesus Cristo publicamente como Senhor da sua vida? Graças a Deus. Amém, Henrique? Pode vir. Amém, Isaac, glória a Deus. Amém, Senhor. Você também, Rafael, pode vir. Glória a Deus. Mais alguém aqui que ainda não confessou com seus lábios: Jesus Cristo, seja o Senhor da minha vida? Pode vir aqui à frente. Já fez isso, Arthur? Quer vir também, meu filho? Pode vir. Graças a Deus. Amém. Tatá também está vindo. Graças a Deus. Eu quero que você dobre o joelho de vocês aqui à frente, perante o Senhor. Eu quero que vocês repitam comigo: Senhor Jesus, hoje, após inteirar do que o Senhor fez por mim ali na cruz, perdoando os meus pecados, eu creio no que o Senhor fez. Também eu o confesso como Senhor da minha vida. Pode dobrar o joelho, eu vou orar por vocês. Amém? A igreja estende as mãos e nós estaremos orando pela vida desses que vieram até o Senhor. Querido Pai, aqui está este homem, o Isaac, ainda novo, Senhor. Ele entendeu o propósito para o qual o Senhor chamou para viver as delícias do teu reino. E após crer na sua obra consumada na cruz, ele confessa o Senhor Jesus como aquele que agora governa todas as áreas de sua vida. Não somente o Isaac, Senhor, mas também o Henrique está aqui fazendo o mesmo, como também o Rafael e o Otacílio. Nós louvamos a Ti, porque esse tem sido alcançado pelo Evangelho e pela bênção do Senhor. E nós, como congregação do Senhor, como o reino dos céus aqui presente, nós somos testemunhas do que eles estão confessando diante do Senhor e do mundo. E que o mundo não exerça mais o seu poder e a sua influência sobre a vida desses homens, mas que eles possam realmente, agora, Senhor, ser o sal da terra e a luz deste mundo, como o Senhor diz na Tua palavra. Assim nós oramos, o abençoamos
no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém, igreja? Graças a Deus. Aleluia. Eu vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que é seu Deus. Aleluia. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Glória a Deus. Ó Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Que governa sobre toda a criação, o qual enviaste o teu Filho, o seu único Filho a este mundo, aleluia, para nos salvar da situação miserável que nós encontrávamos, morto em nossas transgressões e pecados, mas com o grande amor que o Senhor nos amou, aleluia, o Senhor nos deu vida, através de Cristo Jesus, o teu Filho amado, e pela graça, pelo seu favor, e não, aleluia, pelos nossos méritos, nós alcançamos a salvação, aleluia. E hoje nós estamos aqui desfrutando das delícias de viver no teu reino, de ser os seus súditos, de ter, Senhor, a capacidade, o poder de influenciar aqueles que ainda não pertencem a esse reino, para também se tornar participante, porque a tua graça salvadora foi manifestada a todos. E há novos céus e nova terra, onde o mar não mais existirá, e o Senhor, aleluia, será, aleluia, o nosso Deus presente, literalmente. Assim nós oramos agradecido por essa noite tão sublime e maravilhosa. Oramos no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, igreja? Coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: que o grande amor de Deus, a graça do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Agora mais um pouquinho, um adendo.